A gente fica muito grato, né, por aquele caminho que o Senhor faz na vida da gente, nos reposicionando, né, às vezes no reino, mas sempre debaixo da mesma graça dele. De manhã, nós falamos aqui um pouco sobre o tema da maturidade na Bíblia. Nosso objetivo era estabelecer um conceito, estabelecer um parâmetro do que significa maturidade, para que a gente pudesse, na hora de aplicar isso na nossa vida, na hora de colocar isso no discipulado, a gente ter uma maior clareza. E isso é muito necessário, porque, frequentemente, conceitos distorcidos levam a práticas distorcidas, né? Muita gente fala assim, mas na prática a teoria é outra. Na prática a gente aperfeiçoa a teoria, mas a teoria conduz à prática. Ambas são interdependentes. Se nós não trabalharmos isso de uma maneira bastante clara, a gente corre o risco, né, de não perceber os movimentos que o Senhor ele está fazendo aí na nossa vida. Então, nós queremos falar agora como liderar para alcançar a maturidade no discipulado, né, considerando o que a gente tem vivido. As dificuldades da falta de maturidade no discipulado é que nós não nos preparamos para as eventualidades negativas. Nós temos dificuldades em retomadas, recomeços. Nós temos também pouca resiliência diante da mudança de cultura. E talvez uma das coisas mais difíceis nesse processo é a gente entender os processos de mudança de cultura, né? Então, só retomando o que a gente falou de manhã e também agora, a gente vai retomar o conceito de teleios, que é a palavra usada para maturidade no Novo Testamento, usada pelo apóstolo Paulo. A gente falou aqui de manhã, vamos só passar rapidinho. Teleios, ou seja, maturidade, é ser levado a seu fim, finalizado. É aquilo que não carece de nada acessório, nada mais do que já tem para ser completo. É aquilo que é perfeito, aquilo que tem a ver com a integridade e a virtude humana consumados. E quando se trata de seres humanos, tem a ver com aquilo que é adulto, maduro, maior de idade. Nós também entendemos que a ideia de perfeição que está aí presente é uma perfeição em cada etapa, não uma perfeição final. Assim como se espera, a gente mencionou, que uma criança de 5 anos seja perfeitamente madura para 5 anos de idade e uma pessoa de 60 anos seja perfeitamente madura para 60 anos de idade. Então, o que a gente está esperando não é uma perfeição comparativa, é um desenvolvimento adequado ao seu momento. Então, isso faz com que a maturidade se torne algo muito viável para a gente, porque nós não estamos estabelecendo modelos imaginativos, nenhum padrão que é igual para todo mundo. Nós conseguimos contemplar as pessoas dentro das suas especificidades e conseguimos conduzir a igreja em processo de maturidade. Sem isso, às vezes, nós estamos brigando, chorando e sofrendo, porque pessoas estão fazendo coisas, ou não estão fazendo o que a gente gostaria, mas elas não estão fazendo porque elas têm 5 anos, e nós queremos tratar elas como pessoas de 60. Então, quando a gente entende que a maturidade está adequada, a gente também consegue corrigir. Porque se um pai e uma mãe têm um filho de 5 anos de idade, que não está pronunciando as palavras direito ou ainda não consegue andar, esse pai e essa mãe também conseguem detectar que essa criança precisa de alguma ajuda específica e consegue lhe dar o socorro necessário e fazer as adaptações necessárias para que essa criança tenha pleroma, plenitude de vida. Há ajustes que são possíveis de se fazer quando a gente tem isso claro para nós. Amém? Então, a gente falou também sobre o conceito de plenitude, que é aquilo que tem sido preenchido. E a gente usa aí o modelo do navio. Foi até bom que depois o Evander passou o vídeo aqui, dizendo que, às vezes, o negócio está todo equipado, mas não está sendo usado, né? Então, esse é o grande problema. Cristo nos concede toda a plenitude de dons, toda a plenitude de situações, de circunstâncias que nos permitem ser pessoas plenas da sua presença. É preciso, portanto, que a gente assuma o lugar de estar utilizando todas essas coisas, que elas façam sentido para a nossa vida, que seja algo sobremodo excelente. Bem, todo processo, gente, ele precisa de uma coisa essencial. Nada começa sem um líder. Tem um livro chamado Descontentamento Santo, do Bill Hybels.
em que ele fala que tem que chegar uma hora na vida da gente em que a gente diz, chega. Todo mundo passa por esse momento. Você vê uma situação e você diz, chega, basta, não aguento mais. E aí uma revolução pode acontecer. Tudo começa com um líder. E às vezes os líderes são as pessoas mais improváveis. Esse é o grande problema da gente também na vida da igreja. Nós formatamos na nossa cabeça o que seja um líder. Meu Deus, um líder é alguém, primeiro de tudo, Evander, um líder é alguém alto. Eu sei disso, sabe por quê? Porque muitas vezes eu cheguei em um lugar e alguém falou assim, pensei que você fosse mais alta. Eu não sei qual a relação que existe, mas o povo faz. A gente também, às vezes, pressupõe, para a tristeza de muitas, que para ser um líder é preciso ser um homem. Não é? Às vezes a gente pressupõe que para ser um líder precisa ser um adulto. Precisa ser alguém reconhecido, que tenha títulos e tudo mais. E aí a gente se depara com Jesus aos 12 anos no templo. A gente se depara com Maria dizendo, faça-se em mim a tua vontade. A gente se depara com Abraão, já idoso, tendo filho. E a gente percebe que diante de Deus, o requisito para a liderança é se disponibilizar. É se disponibilizar. Então, todo o processo, ele precisa de líderes. E o líder, então, ele precisa ser maduro. Porque as coisas que ele vai enfrentar na sua vida são profundamente desafiadoras. E eu estou listando algumas coisas que são importantes para a gente. Volta para mim no outro só um pouquinho. A Bíblia, ela fala então de vários tipos de líderes, embora a palavra líder, como a gente espera, não apareça. Ela é uma palavra mais recente. A Bíblia fala de pessoas que estão tomando posições à frente, e geralmente ela vai usar termos como seja forte e corajoso e tudo mais, e essas palavras são dirigidas a pessoas que lideram. Mas a Bíblia está cheia da palavra servo. E ela caracteriza a liderança como alguém que serve a um propósito, que serve a uma causa, que serve a pessoas. Então, existe uma disponibilidade para o serviço. Uma vez, eu estava conversando com um pastor, e ele estava se queixando comigo das dificuldades que ele estava passando. E ele disse, quando é, bispa, que eu vou ser bem-sucedido? E eu respondi para ele, não sei, porque o nosso chefe morreu crucificado. Eu não sei quando a gente vai ser bem-sucedido. Eu não sei o que é ser bem-sucedido por esse critério, não é? Porque nós estamos vivendo uma geração que também está se confundindo com esse processo dos pastores e pastoras e líderes de Instagram, não é? Eu também sou uma líder de Instagram, tem que estar lá, nós estamos lá. Para ser uma líder de Instagram, uma vez por ano, eu vou numa amiga minha que é muito top, e ela faz umas fotos bonitas minhas, e eu posto lá. Mas o dia que eu estou de olheira, o dia que o bicho está quebrando, o dia que eu estou gritando na toalha no banheiro, eu não posto no Instagram. Entendeu? E aí o grande problema é as pessoas ficarem iludidas que o meu ministério é aquilo que aparece. O meu ministério é aquilo que eu escolho publicar. E aquilo é parte, mas não é o todo. E esse é o grande problema. Então, para sermos os servos de Deus, para que nós possamos ser líderes, nós temos que aprender o serviço. E o serviço tem algumas características. É o próximo slide. O que diz? É preciso ser perseverante para ser líder. Porque Moisés recebeu de Deus uma incumbência, falou, pega o povo daqui, leva o povo até na terra prometida. Beleza, Senhor. Faz assim, nós vamos levar. 40 anos. 40 anos fazendo um serviço. E quando ele está quase chegando lá, Deus diz, você também não entra. Não é? Você também não entra. Muita gente na Bíblia levou muito tempo. Teve gente que fez serviço, mas não viu o resultado. Jeremias disse, nós vamos ficar no exílio, mas depois nós vamos voltar, mas ele não viu a volta. Entende? Muita gente fez coisas para Deus que não viu o final delas. Mas eles perseveraram até o fim. E muitas vezes eu estou querendo medir a perseverança pelo meu nível de satisfação. Vai ser difícil.
Porque tem hora que eu vou perseverar apesar de, e é justamente aí que a perseverança, na verdade, aparece. Porque é fácil, gente, fazer aquilo que a gente gosta, mas a gente fazer aquilo que a gente precisa nem sempre é agradável. E todos os grandes líderes do mundo, a gente tem muitos exemplos até nos próprios esportes. Recentemente eu estava vendo um vídeo muito interessante, profundo, do Arnold Schwarzenegger. Eu ainda continuo espantada de ver coisas profundas do Arnold Schwarzenegger, porque ele sempre foi um cara que eu só vi batendo nos outros no filme, né, e exterminando todo mundo. E aí, de repente, quando ele sai do personagem, eu consigo saber quem ele é, eu descubro que ele é um cara inteligentíssimo. E ele diz o seguinte: quando eu fui fazer cinema, eu já era rico. Porque eu aprendi que tinha que comprar imóveis, disseram para mim. Minha riqueza não foi feita dos filmes que eu fiz, foi dos imóveis que eu comprei. Comprei um tanto de imóvel barato lá no Quiprocró do Judas e fui juntando. E aí, quando eu quis me tornar um artista e ninguém acreditava em mim, eu mesmo me financiei, fiz o filme, fiquei famoso. Aí eu disse: olha isso. E eu estava apenas pensando que era mais um rostinho bonito. Mas só que até o primeiro filme sair, quantas coisas deram errado. E agora que ele está já idoso, não tem mais aquela vitalidade para fazer esses filmes, ele começa a contar essa história. E nessa palestra ele fala o seguinte: Michael Jordan, que é um famoso jogador de basquete, acertou não sei quantas cestas ao longo da sua carreira. Todo mundo celebra todas as cestas que ele acertou, mas na sua biografia ele diz que ele errou mais de 9.000 arremessos em toda a sua carreira. E às vezes ninguém percebe isso. Mas acontece que ele só acertou aquele tanto porque ele também errou esse tanto. Cada vez que ele errava esse tanto, ele sabia: a bola é mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. E é por isso que ele acertava da outra vez. E o grande problema é que nós, em nossa liderança, muitas vezes queremos esconder os nossos erros quando somos chamados a aprender com eles. Quando eles devem nos ensinar. Porque um líder só é provado quando ele fracassa. Um líder só é provado quando as coisas não dão certo. E, às vezes, para as outras pessoas, isso é algo estrondoso. Mas veja, gente, Jesus Cristo não passou direto para a glorificação. Teve cruz no meio. E, aos olhos de muita gente, era uma grande derrota. A maior de todas, inclusive. Que não apenas gerou morte, mas também desprezo. E também maldição. E também tudo de ruim que tinha dentro da cultura judaica sobre alguém crucificado. E Jesus passou por isso tudo, para nos mostrar que não tem jeito não, a gente vai ter que lidar com essa dose da falta de reconhecimento, da dificuldade e tudo mais. E eu vou fazer uma pausa aqui para dizer para vocês ainda uma coisa sobre esses itens. Perseverança, entrega, resiliência, humildade e exemplo são coisas requeridas de qualquer líder. E você precisa entender isso, sabe por quê? Eu fiquei pensando e muito incomodada. E eu quero dar uma palavra de ânimo para minha irmã que veio aqui e disse que estava passando dificuldade com a igreja dela. Que a igreja não estava indo, né? Não sei se ela está por aí. Que a igreja lá na comunidade, ninguém está querendo nada. Ela disse isso logo depois de ter falado que tinha 70 pessoas novas com ela. Minha irmã, eu fui tomada de uma inveja santa. Eu estava celebrando 30, você tem 70. Jesus tem que me ir. Mas aí eu fiquei pensando que uma coisa que você está vivendo, e que eu já vivi muito também, e às vezes eu vivo ainda, é que nós sofremos muito por coisas que não deveríamos sofrer, e isso atrapalha a nossa perseverança. Porque o pastor e a pastora, assim como o líder de célula, o líder de ministério, o líder na igreja em geral, imagina muitas coisas na cabeça dele, que nunca vão acontecer. Ele sofre, ele perde sono, fica com úlcera no estômago, sabe? Quase morre. E o diabo nem precisa ter trabalho, que a gente mesmo se atormenta. Entendem? Então, eu quero dizer para vocês que uma das coisas que vai gerar maturidade na gente é a gente desenvolver novos padrões mentais, mesmo. A neurociência tem falado muito sobre isso, eu tenho estudado sobre isso, porque eu digo, meu Deus... Conversão é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Todo assunto de cérebro deve interessar um líder. Porque a Bíblia já diz
que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A Bíblia também diz, pensai nas coisas do alto. A Bíblia também diz, pensai em tudo que é bom, correto e justo. Então, o pensamento, ele é uma parte muito grande do nosso ministério. E se nós pensamos mal, nós vamos avacalhar o negócio. Nós temos que pensar com a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo é outra, não é a nossa. É outro padrão, é outro jeito de entender as coisas. Eu quero sugerir para vocês, eu tenho desenvolvido grupos de mentoria lá na 8ª Região Eclesiástica, e esse semestre eu abri um grupo de autocuidado do líder. E nós, então, estamos estudando nesse primeiro semestre, são mais ou menos uns 15 pastores nesse grupo de mentoria, e nós estamos estudando um livro chamado Trilhas Sonoras da Mente, de um autor chamado John Acuff. E, basicamente, ele foi um dos palestrantes do Summit de 2023, e ele fala nesse livro que a gente é o que a gente pensa. Olha que coisa incrível! O escritor de Provérbios já tinha falado isso, mas não tinha os dados da neurociência. Então, nesse livro, ele fala sobre a importância, ele diz assim, você tem uma playlist na sua cabeça. Essa playlist funciona da seguinte maneira. Ora, gente que é mulher. Nossa filha estava indo para a escola hoje de manhã. E nós percebemos que não lavamos o uniforme. E hoje é segunda-feira cedo, só tinha aquele uniforme. E nós esquecemos de lavar o uniforme. O que a gente pensa? Eu sou uma péssima mãe. Não é vai sujo não, meu irmão. A gente pensa assim, eu sou uma péssima mãe. Como é que eu não lembrei dessa bagaça, desse uniforme? Naquele final de semana, a gente fez compra, a gente arrumou a casa toda, recebeu a sogra, o sogro, veio um primo junto que ninguém estava esperando, a gente aumentou a mesa da cozinha. Nós fizemos uma faxina enlouquecida pela madrugada, porque se a sogra chegar e passar o dedo, aí lascou. A gente preparou todas essas coisas, mas esquecemos o uniforme. E a gente não pensa assim, caramba, esqueci o uniforme. A gente pensa, eu sou uma péssima mãe. Isso é uma playlist que toca. A playlist dos homens, ela é mais silenciosa. Mas ela faz tanto mal quanto a playlist das mulheres. Já é comprovado cientificamente que as mulheres elas têm mais incidência de depressão do que os homens. Isso é científico, dado científico. Devido a essas mudanças hormonais e tudo, as mulheres têm muito mais propensão à depressão. Só que os homens morrem mais de depressão do que as mulheres. E uma das coisas que Daniel Goleman, famoso dessa área aí da inteligência emocional, diz, que a diferença é que mulheres conseguem nomear suas emoções e homens não sabem o que estão sentindo. E isso é uma coisa da educação que a gente tem. Como já se prevê que mulheres são muito frágeis, elas são mais indagadas. O que você está sentindo? Você está triste? Você está irada? Você está frustrada? E a gente educa os meninos para serem muito fortes. O homem não pode chorar, não pode sentir nada. O sujeito está deprimido, não sabe. Não sabe. E, de repente, aquilo se torna tão insustentável que ele se mata. Trilhas sonoras. E existem algumas trilhas sonoras pastorais. Uma das trilhas sonoras pastorais mais absurdas que existem e que estão presentes dentro da igreja metodista, sabe qual é, meu irmão? Vamos fechar os ouvidos, nós bispo agora, mas eu vou falar assim mesmo. É que a sua vida ministerial depende do seu bispo, da sua bispa. Essa é uma trilha sonora falsa. Só porque nós podemos ou não nomear você para uma igreja, não significa que nós somos donos da sua vocação. E se você limitar a sua vocação, a nossa nomeação, você vai se lascar. Porque o que Deus tem a fazer na sua vida independe de onde você esteja, se você deixar.
Mas enquanto você aspira a ser reconhecido por essa ou por aquela nomeação, por esse ou por aquele lugar, você está perdendo as oportunidades de ouvir a trilha sonora de Deus que diz o tempo todo: eu te chamei, na palma da minha mão te gravei, ninguém poderá te arrebatar da minha mão, serás bem-sucedido por onde quer que passares. Mas vocês colocam na nossa mão o que é de vocês. Entendem? E às vezes o membro da igreja faz a mesma coisa. Existe a liderança do pastor e da pastora. Mas nenhum pastor ou pastora pode fazer o chamado, meu irmão, minha irmã, que está na sua mão para fazer. Ninguém vai fazer isso do jeito que você faz. Das coisas maiores às menores. E o pastor e a pastora que não percebe isso é um tonto também. A minha mãe, durante muitos e muitos anos, na minha igreja local, lavou os copinhos da ceia e preparou a Santa Ceia. Evandro foi pastor lá, sabe? Tarefa da minha mãe, lavar os copinhos. Lá, aqueles copinhos antigos, de vidro, aqueles antigos. Minha mãe termina a Santa Ceia, ela pega aqueles copinhos, levava para casa, lavava eles um por um. Eu cresci ouvindo minha mãe cantando hino e lavando copinho de ceia. Você não está entendendo a carga de bênção que tem em não sei quantos ml, quando uma mulher ora e canta quando está lavando copinho de ceia. Você não sabe o que é isso. Não é copinho descartável que a gente joga fora depois da ceia. É diferente, meu irmão. Tomar a Santa Ceia lá em Itabira, nos copinhos que a minha mãe lava, eu tenho certeza que tem 20% de bênção a mais. Porque ninguém faz isso do jeito que ela faz. Não é qualquer coisa, você está entendendo? Não é qualquer coisa. Tem gente que vai lá e compra umas flores na igreja, taca dentro do vaso, põe no altar. Tem gente que escolhe flor por flor. Irmão, pregar num altar que é ornamentado desse jeito é outra unção. Ninguém pode fazer isso. E um dia, por algum motivo, um pastor disse para minha mãe: não pode deixar, eu mesmo ponho o copinho da ceia. Quebrou o coração da minha mãe. Minha mãe comprava forrinho para botar em cima daquela bandejinha. Minha mãe esfregava aquela bandejinha para tirar todos os arranhadinhos. Para quê, meu irmão? Você vai roubar a unção dos outros? Fica no seu lugar, meu querido. Faz isso não. A Santa Ceia nunca mais vai ser a mesma. Você entende o que eu estou dizendo? Trilhas sonoras de controle que nós temos muitas vezes. Sou eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer... O irmão faz um negócio meio avacalhado, mas ele botou o coração tudo naquilo. Aí você é pastor, não, eu sei fazer melhor. Sabe fazer melhor, mas não tem a dedicação do outro, a necessidade do aprendizado do outro, o desenvolvimento do outro. Ele vai fazer torto, mas é a primeira vez. Manda fazer 2, 3, 4, 5. Estimula, incentiva. E você não vai ver a excelência aparecer. Persistência, gente. Nós pegamos a ovelha toda estrupiada, nunca teve pastor na vida, andou perdida nos campos, caiu no buraco. Nunca foi cuidada. E agora a gente traz ela para cá, uma pernada que ela dá, a gente já chuta. Ela não sabe o que é ser amada, meu querido, minha querida. Ela não sabe. Trilha sonora que você está tocando não gosta de mim. Às vezes não tem nada a ver com você. Eu já descobri que gente tinha as maiores broncas comigo que não tinha a ver comigo. Sabe, um dia uma pessoa chegou para mim e falou comigo: bispo, a senhora, pastora, eu estava na igreja, pastora, a senhora me lembra a minha mãe, não suporta a senhora. Suas filhas devem sofrer muito. Fiquei arrasada. Cheguei em casa e disse para o meu marido, a irmã da igreja falou que eu sou uma péssima mãe, devo ser mesmo. Eu fico viajando para lá e para cá, eu sei que cuido das meninas da escola, eu não sei de nada e tal, deve ser verdade. Aí ele pegou as meninas, botou as meninas assim na cadeira e falou assim: aqui, vocês acham que a mãe de vocês é ruim? Aí as meninas: não acho não. Aí o Otávio falou assim: essa é a única opinião sobre a sua maternidade que importa. Isso é porque elas eram pequenas, porque agora na adolescência já mudou também o negócio mesmo.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você tiver um padrão mental errado, você nunca vai amadurecer. Você pode estar indo por caminho sofrendo e passando coisas que não é para você passar. Meu bom conselho, compra esse livro e lê, depois você me conta. Ele diz que a gente tem uma playlist, a gente tem que trocar a playlist por outra. Jesus está dizendo coisas sobre você que você não está ouvindo. Você está deixando a sua carne tocar a sua playlist. Às vezes o diabo tocar a sua playlist. Jesus está tocando outra música que você não está escutando. Você tem que ouvir a dele, as coisas vão entrar no eixo. Entende? Porque mesmo o dia o que a gente está triste, quando a gente escuta a playlist certa, a gente fica inspirado. Nós funcionamos assim. Então, o que é o modelo de maturidade? Como que ele é estabelecido? Primeiro, eu comparo eu comigo. Entendeu? Ano passado eu era assim, agora eu sou de outro jeito. Mês passado eu era assim, agora eu sou de outro jeito. Eu comparo eu comigo. Eu não me comparo a outras pessoas, nem a outras jornadas. As pessoas podem me inspirar e eu posso querer imitá-las, mas a minha maturidade, eu preciso comparar ela comigo mesmo. Daí, faça autoavaliações. Se você for na história de João Wesley, e nas bands, nas classes, nas sociedades, ele tinha muitas perguntas de autoavaliação. Vai nelas e lê as coisas que ele estava perguntando. Responda honestamente. Não tenha medo. Nisso aqui não estou bom, não. Nisso aqui está legal. Isso aqui está bom. Também não tenha medo de dizer. Eu tenho um amigo, ele tem me ensinado isso, né? Ele falou comigo assim, eu faço o melhor bolo de chocolate do mundo. Falei, que isso, moço? Deixa de ser metido. Ele falou, não interessa, para mim é o melhor bolo. Nunca comi nenhum bolo melhor do que aquele que eu faço. Existem outras coisas nas quais eu não sou bom, mas eu fazendo um bolo de chocolate, eu disse, nessa linha, eu vou dizer para você, fora minha mãe, ninguém faz frango com quiabo e angu melhor do que eu. Nisso eu sou boa. Qual é o problema de dizer que a gente é bom em alguma coisa? Nós fomos ensinados equivocadamente. E nós, então, não desenvolvemos a autoconfiança. A autoconfiança é um elemento da liderança. Não é autossuficiência, é autoconfiança. Saiba a diferença. Eu consigo fazer isso. Isso aqui eu dou conta. Eu vou me esforçar, talvez, mas eu consigo. A gente precisa ter isso. Porque o Senhor promete, eu sou contigo. Também não vamos fazer sozinho. Mas tem gente que nunca decide, porque não confia nada em si mesmo, foi ensinado errado. Vocês estão me acompanhando nisso? É muito sério esse negócio. A segunda coisa é que eu tenho que me comparar a Cristo. Aí é o modelo. O que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus pensaria isso? O que Jesus definiria sobre isso? Eu estou parecida com Jesus nisso? Porque, gente, comparar com Jesus é um negócio mais nítido para nós, mais tranquilo, sabe? Porque Jesus se fez carne, desceu aqui, se esvaziou, começou do zero. Se a gente acompanhar ele, a gente consegue, porque ele fez para a gente acompanhar. Ele não fez para ficar difícil demais, ele fez para a gente acompanhar. Jesus ficou cansado? Jesus ficou cansado? O que ele fez? E por que você está se matando? Jesus ficou irritado? Ficou. E o que ele fez? Várias coisas diferentes. Numa dessas, ele até chamou um cara de Satanás. Não é bom ficar imitando isso. Pode dar problema. Meteu o pé na mesa, chutou tudo para cima. Jesus sentiu solidão? Quis companhia? Por que você acha que você pode desenvolver seu ministério sozinho? Ele é um modelo. Quando eu me comparo com ele, até fica fácil. Um dia eu li aquele texto de Jesus no Getsemane, minha alma está angustiada até a morte. Aí eu falei, ai, que alívio, Jesus. Se até o Senhor sentiu isso. Que bom que o Senhor sentiu isso. Que bom que o evangelista contou que o Senhor sentiu isso. Porque eu vou dizer para o Senhor, minha alma está angustiada até para lá da morte. Tá também. E a melhor coisa que eu posso dizer para o Senhor, que eu sei que o Senhor entende.
Porque tem hora que eu não estou querendo que o Senhor me livre, eu não estou querendo nem que o Senhor me console. Eu sei que eu vou ter que passar por esse caminho, igual o Senhor passou pela cruz, mas saber que o Senhor me entende, me dá um alívio danado. Porque tem hora que eu acho que é demais, e às vezes está demais mesmo. Que bom que o Senhor também achou que algumas coisas foram demais. Porque se eu posso me comparar com o Senhor, eu também posso fazer bem como o Senhor faz. A coisa é tão doida, mas tão doida, que o Senhor disse que eu podia fazer até coisas maiores do que o Senhor fez. O Senhor já me liberou geral. Eu posso fazer coisas maiores. Porque eu tenho mais tempo, porque eu tenho mais condição. O Senhor ficou 3 anos só. Esse ano que vem eu faço 20 anos de ordenação presbiteral. Eu fiz bastante coisa. Talvez eu tenha feito algumas coisas maiores do que Jesus, só não sei ainda. Porque eu tive mais tempo. Pura e simplesmente por isso. Não precisa ser sobrenatural nem espetaculosa, só tive mais tempo. Então eu tenho que me comparar a Jesus. E para que eu possa estabelecer um modelo de maturidade, eu tenho que ensinar essas 2 coisas para todo mundo que eu lidero. Compare você com você mesmo e compare você com Jesus. É assim que a gente ajuda nossos liderados a crescerem. Não é fazendo um conjunto de imposição de regras para eles, porque isso não estimula ninguém. É vibrando com eles cada vez que eles melhoram e estimulando eles a imitar Jesus. Entendem? Vamos adiantar? Gente, não reparei a hora que eu comecei. Espera aí, deixa eu correr, né? Então, lá na 8ª região, a gente pegou todos os documentos da igreja e a gente tomou uma definição para a palavra discipulado. E a gente diz, discipulado é um estilo de vida no qual uma pessoa espiritualmente madura conduz outra pessoa a uma experiência com Cristo. Isso está no nosso Conecta, isso está nas igrejas, isso está num quadro que eu imprimi e botei lá no meu escritório, para eu não esquecer que discipulado é um estilo de vida no qual uma pessoa espiritualmente madura conduz outra pessoa a uma experiência com Cristo. E se a gente não sabe falar isso, a gente não sabe fazer isso. E lá eu disse para todo mundo, decore essa bagaça, gente. Lição de escola dominical. Porque visão a gente tem que decorar, tem que saber ela de cor. Aí a gente vai explicar isso para as pessoas. O que significa, então, esse processo? Porque a gente colocou espiritualmente maduro. Quer que você acompanhe comigo? É um estilo de vida. Se você bater o olho nessas pessoas, você diria que elas fazem o quê? Elas são iguais? Elas vivem no mesmo ambiente? Elas gostam das mesmas coisas? Dá para depreender algumas coisas sobre elas, só olhando para elas. Uma gosta de fazer trilha, está com a mochila, provavelmente no alto da montanha. O moço sexy do meio é um surfista. E eu sei disso porque ele está todo malhado ali, moreno, bronzeado de sol, com aquela prancha nas costas. Ninguém que gosta de surf vai carregar um trem pesado desse. Para gostar, para ser surfista, tem que gostar de carregar peso. O outro ali, Jesus tem que ter misericórdia da vida dele, porque nosso preconceito já diz que roqueiro não vai para o céu, né? Mas ele é um roqueiro, está ali cantando. Como é que eu sei disso? Porque a roupa deles me diz, porque os apetrechos deles me diz, porque o jeito deles me diz daquilo que eles gostam. Um discípulo de Jesus é alguém que tem um estilo de vida. É isso que é estilo de vida. Não é negócio complicado, não. Os outros olhavam e falavam assim, você é crente? Quando eu era adolescente, eu entrei numa loja e a moça falou, você é crente? Estava eu e uma amiga conversando. E eu disse, como que você sabe que a gente é crente? A gente nem está falando nada de igreja. Ela disse, tem um negócio aí que vocês que parece que vocês é crente. Eu disse, pois não é mesmo? Fiquei toda metida, até hoje não sei. Tem um feeling que dá, não é? Então, é isso, gente. Estilo de vida é isso. A gente fica perguntando, o que é estilo de vida? É isso ali, é um surfista, é uma moça que gosta de trilha, é um roqueiro. Bateu o olho, foi. Conversou 5 minutos, você é um daqueles que andava com Jesus. Como é que você sabe? Porque o seu jeito de falar o denuncia. Alguém pergunta para mim, você é mineira? Eu digo, uai, por que você perguntou? É um estilo de vida. Eu estou imersa nisso. Acontece todo dia. Agora, é um estilo de vida no qual
a gente vai ter uma pessoa, pode passar o próximo, espiritualmente madura. Eu tenho ali uma criança que deve ter uns 5 anos e a outra deve ser um pouco mais nova. E aí a maiorzinha certamente ensinou para a menor como fazer aquilo, deixando ambos os pais enlouquecidos. Mas ela já sabe como é que faz aquilo. Ela é fisicamente madura para aquele movimento, então ela é capaz de ensinar a mais nova. O seu problema é que você espera que a pessoa esteja há muito tempo na igreja para ensinar alguma coisa para alguém. Nós chegamos na igreja que a gente estava pastoreando e a irmã falou assim: pastor, eu queria tanto liderar, mas eu sou nova convertida. E aí eu perguntei: quanto tempo de igreja você tem? Ela falou: tenho 5 anos. Quem falou para você que você é nova convertida? A irmã do Ministério de Oração, que tem 40 anos que está na igreja. Relativamente é verdade mesmo, mas assim, nova você não é não. Percebe? Uma pessoa veio na sua célula hoje, e hoje ela aceitou a Jesus na sua célula. Ela fez uma oração e disse: Senhor, te recebo como meu Senhor e Salvador. Se amanhã ela convidar o amigo dela, que está no bar, e convidou esse amigo para vir na célula, essa pessoa é espiritualmente madura? Sim. Porque ela é capaz de ensinar um não convertido como que ora e aceita. Ela não vai ser uma pessoa madura para liderar a célula, mas ela é madura para ensinar o outro a orar, entregando a vida a Jesus. Então, se você quiser que as pessoas se desenvolvam, deixe elas fazerem o que elas já sabem. Entendeu? Quanto mais confiança elas adquirem fazendo o que elas já sabem, mais capacitadas elas vão estar para fazer as outras coisas novas. Aquela menina pendurou primeiro pelos bracinhos e ficou lá pendurada várias vezes. E um dia ela percebeu que podia dar impulso e virar de cabeça para baixo. Mas ela só fez isso depois que ela já pendurou várias vezes, do jeito que ela já entendeu que está seguro. E ensinou a outra a fazer. Aí qual é a diferença? A mais nova vai aprender mais rápido. Então, o novo convertido vai aprender mais rápido se a gente for intencional para ensinar. E der espaço às pessoas de fazerem o que elas já sabem fazer. Uma pessoa espiritualmente madura pode passar? Conduz outra pessoa. Pode passar para mim o slide? Conduz outra pessoa. Intencionalidade. Não é por acaso, não é de qualquer jeito, a gente conduz as pessoas. Entendeu? A gente não manipula as pessoas, a gente não domina as pessoas, a gente conduz. O trabalho da condução, ele é um trabalho de indicação de caminho. Quando você estiver andando, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Essa é a tarefa daquela pessoa espiritualmente madura, conduzir outra pessoa. Você subiu, vem comigo, subiu, vem comigo, subiu, vem comigo. Isso não é difícil de fazer. Irmãos, irmãs, isso não é difícil de fazer. Você não está formando um teólogo, nem o próximo papa, não. Você está formando uma pessoa para andar com Jesus aqui no dia a dia. O que eu sei no processo do discipulado, eu sei onde ele começa, onde ele vai acabar, eu não faço a menor ideia. Jesus estava andando lá e na praia encontrou uns moços que estavam consertando umas redes. Falou com eles: vem atrás de mim, nós estamos aqui hoje, irmão. Vocês acham que Pedro tinha uma noção que isso ia acontecer? Porque ele andou e chamou outra pessoa para andar. Vem, eu acho que eu encontrei o Messias. O que a gente está faltando para a gente é entender que chegar para alguém e dizer: eu acho que eu encontrei o Messias, é o início de qualquer revolução. O que levou Samaria a converter foi uma mulher chegar lá na cidade e dizer: eu acho que eu encontrei o Messias. Entendem? E nós estamos esperando que a pessoa tenha todo um sermão fundamentado, muito bem baseado, segundo a exegese e o grego. O cego dando testemunho. Ah, ele é profeta? Não sei. Ele é mestre? Não sei. Ele é rabino? Não sei. Eu não sei. Uma coisa só que eu sei. Eu era cego, eu estou vendo agora. É só isso que eu sei. O que eu sei é o que aconteceu comigo. E o evangelismo é contar o que aconteceu comigo. Por que é que nós
estamos perdendo o poder da evangelização, porque estamos levando teorias às pessoas sobre Jesus, quando devíamos dizer: Ele fez comigo. Ele me salvou e foi assim. Eu estava morrendo e foi assim. Eu estava doente e foi assim. Eu estava perdida e foi assim. É isso, conduzir outra pessoa intencionalmente. Eu acho que foi bom. Você não quer ir comigo, não? É isso que aconteceu na Bíblia inteira. Nós estamos aqui fazendo teoria. Conduz outra pessoa a uma experiência. Pode passar para mim próximo? O que é uma experiência? É uma vitalidade, é a metanoia. É isso que eu estou dizendo. É compartilhar o que Jesus fez comigo. É isso que é a experiência. Gente, nós vamos ter a vida inteira numa igreja para aprender sobre doutrina. Vamos ter uma vida inteira para aprender sobre Bíblia. Vamos ter tempo. Mas experiência é a porta da entrada. A experiência é aquilo que glorifica. Tem um moço chamado Joseph Campbell, que é um estudioso de literatura e mitos, e ele estava fazendo um monte de pesquisa, e ele teve uma experiência com Deus, e ele se converteu. E uma das frases que ele escreve é essa: os pregadores perdem muito tempo teorizando sobre Jesus, deveriam mostrar o esplendor da experiência. Porque alguém que tem uma experiência com Jesus é um sermão ambulante. Entendem? Às vezes, até quando dá errado, dá certo. O bispo Logman contava um caso, se é verdade, não sei, Deus o sabe, mas a história é boa, vou contar também aqui, em que ele dizia o seguinte, que havia uma certa cidade onde um moço foi convidado para pregar na praça, e ele chegou lá entusiasmado, e aí deram para ele o microfone, e ele diz: eu quero pregar para vocês aquele texto da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não parece, mas tem a vida eterna. E ele começou a dizer: às vezes não parece, mas você tem a vida eterna. Sua vida está fulminada, você está com problema, você está com conta para pagar, mas olha, não parece, mas você tem a vida eterna. Irmãos, quando Deus quer alcançar o coração, a exegese está torta, mas o caminho está certo. E foi. E se fizer um apelo desse, você não vai aceitar? Você vai, porque não parece, mas você tem a vida eterna. Experiência. Nada substitui isso. Nada substitui isso. Nem a sua experiência de ter aceitado Jesus e a experiência mais profunda que é levar outra pessoa a aceitar Jesus. Quando eu tinha 15 anos de idade, nossa igreja fez uma campanha chamada Bíblia nos Lares. Eram 15 lições que a gente entregava uma Bíblia para a pessoa e estudava com ela semana após semana. E aí eu estava lá em Itabira, nos meus 15 anos de idade, e disse para uma irmã da igreja: eu preciso fazer parte da campanha. A irmã falou: meu irmão precisa de Jesus. Você não quer ir lá em casa e pregar para ele, levar isso? E eu disse: vamos. Arrumei a Bíblia, levei, e estava lá o Paulinho. Paulinho sentou na mesa, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, firme toda semana, 15 semanas, 15 lições. Quando chegou na última, tinha essa pergunta: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Que eu tinha que fazer. E aí eu disse: hoje é o dia. Meu Deus. E se eu perguntar e ele não aceitar? E agora, o que vai acontecer? E eu fui muito temerosa, nunca tinha convidado alguém a aceitar Jesus, e eu disse: meu pai, me ajuda, Senhor. Sentei na mesa com ele, fizemos o estudo, e no final eu perguntei: Paulinho, você quer aceitar Jesus? Aí ele falou: hein? Paulinho, você quer aceitar Jesus? Não entendi. Paulinho, você quer aceitar Jesus? Ele: graças a Deus! Eu estou esperando você me perguntar isso desde a lição 4. Aí, de vez em quando, eu vou lá em Itabira e dou uma checada. Jesus, se nada acontecer, Paulinho. Está lá na igreja até hoje. Viu? Nada der certo na minha vida, garantia que quando eu chegar no céu, vai eu e Paulinho. Mas, às vezes, a gente esquece disso. Semana passada, eu estava em Catalão, ministrei a palavra no culto, o pastor tomou de volta. Quando terminou, eu fiquei no meu lugar inquieta, a igreja estava cheia, eu inquieta.
E eu disse, pastor, eu preciso falar um negócio, me devolve o microfone. Aí o pastor me passou o microfone, eu disse, irmãos, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa noite, que precisa aceitar Jesus. Meu coração está inquieto, eu quero fazer esse apelo. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, falei com aquela autoridade, irmão, sabe? Nada aconteceu. Ninguém veio. E aí eu disse, olha só, hein? Jesus está falando com você. Porque é para aliviar minha consciência. Sentei. E eu disse, às vezes eu achei que era o vento do Espírito e era só uma brisa entrando na janela. Me enganei. Terça-feira o pastor me manda um recado. Bispo, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu estava aqui no meu escritório e um moço veio aqui hoje, que está frequentando a nossa igreja há um tempo. E ele disse, eu aceitei Jesus no culto de domingo, mas eu fiquei com vergonha de ir lá na frente. Eu vim aqui para falar que quando a bispa falou, era eu mesmo. Mas quantas vezes eu senti essa mesma vontade e não fiz essa pergunta? Entende? Experiência. É vitalidade, é metanoia. Eu voltei para casa mais crente. Falei, agora vou fazer apelo direto. Estava esquecendo desse negócio bom que é alguém aceitar Jesus no meu turno. Percebe? Experiência. A experiência é boa para o novo convertido, mas ela é melhor para mim. Melhor ainda do que ele pode imaginar. Porque ele ainda não sabe o que eu já sei sobre Jesus. E o que ele experimenta reforça a minha fé. Eu tenho que continuar falando. Olha só como a vida desse caboclo melhorou. Então, uma experiência é muito importante, irmãos e irmãs. E é o caminho da vitalidade. A igreja precisa ser proporcionadora de experiências com Jesus. Entende? Não é um conjunto de conhecimentos que a gente derrama sobre o povo que vai garantir a fidelidade deles. É uma experiência refinada, qualificada, profunda, intencional. Amém? Vamos seguir, senão não acaba nunca mais. Uma experiência, não é qualquer uma não, com Cristo. Botei o Cristo do momento, é óbvio. Vamos aproveitar. A pessoa dele, as palavras dele, as obras dele. A gente tem que mostrar Jesus para as pessoas. É isso aí. É esse Jesus que está interessado na gente, que brinca, que ri, que se emociona, que está preocupado com o que te preocupa, que gosta de você. Não é aquele lá crucificado, parado, mortinho da Silva, não. É um vivo que está aqui no meio da gente, que está operando, que está fazendo coisas extraordinárias. Ah, Jesus se preocupa com isso? Preocupa. Se você se preocupa, Jesus se preocupa. Qualquer coisa, ele está interessado na sua vida, nas suas coisas. Veja, tinha 2 discípulos que foram pelo caminho de Emaús andando sozinhos. Eles nem eram do grupo principal, eles não eram dos 12, Jesus foi atrás deles. Jesus está preocupado com quem é principal, com quem não é principal. Jesus está preocupado com qualquer um e com todos. São filhos dele, perdidos, desgarrados, ele está interessado. A experiência é com ele. Não é terceirizada, é com ele. E é por isso que essa definição é muito prática. Discipulado é um estilo de vida no qual uma pessoa espiritualmente madura conduz outra pessoa a uma experiência com Cristo. Qualquer um que já teve uma experiência com Cristo pode fazer isso. Amém? E aí, então, eu quero falar com vocês um pouquinho mais, pode passar, sobre como é que isso se consolida numa visão. Então, fazer esse processo de maturidade é ser aquilo que você fala. Falar aquilo que você sabe. Saber aquilo que você aprende. Aprender aquilo que você experimenta. Experimentar aquilo que você compartilha. Compartilhar aquilo que você é. Ser aquilo que você fala e o ciclo repete. É isso. Não tem segredo, não. A melhor coisa do Evangelho é que ele é muito simples. Não sei por que a gente complica. Mas é isso aí. E aí eu quero, então, passar para vocês, bem rapidamente, um pequeno resumo, voltando àquele texto de Efésios, capítulo 4, que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, não é? E pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preste atenção em alguns pontos fundamentais aqui. Pode passar, a gente já falou esse texto mais cedo.
apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Eu separei o versículo para você entender melhor, porque Paulo gosta de umas frases compridas, né? Pelo amor de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres preparam os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. Pode passar. Então, preste atenção ao que Paulo está dizendo. Sem preparo não tem obra. Sem obra não tem corpo edificado. Sem corpo não há unidade nem da fé, nem do conhecimento. Porque precisa ter corpo para ter unidade da fé e do conhecimento. E sem unidade não há maturidade. Sem maturidade não há crescimento nem plenitude. É por isso que quem não cresce, morre. Então, os apóstolos, os mestres, os pastores, os evangelistas têm a tarefa de equipar as pessoas para a obra. E com esse equipamento, o corpo vai sendo gerado. Pode passar. Percebe que o pastor e a pastora é muito importante nesse modelo, quando se trata da igreja. E o líder da célula vai ser muito importante dentro da célula. Porque todo mundo na igreja faz pastoreio. Não precisa ser pastor para fazer pastoreio. Todo mundo na igreja faz pastoreio. Tá? O pastor, ele tem a maior responsabilidade, mas o pastoreio é de todo mundo. E na igreja metodista, lá nos cânones, diz assim: pastor ou pastora é a pessoa que a igreja metodista reconhece, chamada por Deus, dentre os seus membros, homens ou mulheres, para a tarefa de edificar, equipar e aperfeiçoar a comunidade de fé, capacitando-a para o cumprimento da missão. Esse texto, essa definição do que é pastor, está inspirada nesse texto de Efésios que nós lemos. E em outros mais. Então, de um modo muito prático, eu quero passar para você o que cada um desses termos significa. O responsável pela maturidade da igreja é o pastor e a pastora. Por isso, o pastor e a pastora precisam ser maduros, porque não existe mudança sem liderança. As coisas não acontecem sem uma liderança, sem uma intencionalidade. Então, o que são esses 4 termos? Pode passar para mim. Edificar. É muito importante equipar. Por quê, gente? Porque não existe líder que brota do nada, não. Líder é gerado. Você tem que ter uma intenção de gerar um líder. Entende? Pessoas têm dons, têm talentos, mas direção quem dá é a pessoa que equipa. Então, quando Deus chamou Josué, ele já tinha muitos talentos dentro dele. Deus direcionou, equipou ele para aquela função, que era diferente da de Moisés. Moisés liderou o povo no deserto, Josué introduziu o povo na terra. Funções diferentes podem precisar de líderes diferentes. Então, edificar significa construir, levantar, instituir, fundar, dar fundamento, infundir sentimentos religiosos na pessoa, mover a piedade e a virtude pelos bons exemplos, doutrinar moralmente. Então, quando alguém chega na vida da igreja, eu tenho que edificar essa pessoa. A vida dela está em ruínas, eu tenho que organizar. Eu vou organizar isso, eu vou edificar, fortalecer essa pessoa. Mas só isso não é suficiente. Eu preciso equipar. A palavra equipar aí na Bíblia, ela tem o sentido de guarnecer ou prover a pessoa daquilo que é necessário para a atividade e a função. Então, se eu tenho um médico, o que ele vai precisar para o serviço dele? Ele vai precisar de uma sala cirúrgica, um estetoscópio, uma injeção. Existem equipamentos que são necessários. Sem eles, não tem jeito do médico trabalhar. Então, existem coisas que o discípulo, sem elas, ele não tem como trabalhar. Então, a tarefa de consolidar uma pessoa é equipá-la, para que ela se sinta capaz de realizar aquela tarefa. Um médico pode operar com uma faca de cozinha? Até pode, mas o risco de matar o paciente aumenta 3 vezes mais. Se for o bisturi, se for lá no hospital com tudo direitinho, não é bem melhor? Vocês gostariam de ser operado por alguém com uma faca de cozinha? Mas o coitado do nosso membro sai para o mundo e a gente diz para ele, ganha pessoas para Jesus, e a gente não explicou para ele nenhuma definição de discipulado. Ele sai com a cara e com a coragem e volta esbaforido. Jesus equipou os discípulos.
Eles tiveram muitas dificuldades e tal, mas lá em Lucas, capítulo 10, diz que Jesus mandou eles de 2 em 2 na frente. Eles já tinham passado por muitos problemas, Jesus já tinha chamado a atenção, demônio que não tinha sido expulso, um monte de coisa. Jesus foi ensinando, aí fé, oração, jejum, medita nas Escrituras. E aí Jesus falou, agora vocês vão de 2 em 2. Eles foram, Jesus veio atrás, de boas. E aí eles voltam. Senhor, o senhor não sabe o que aconteceu. Menino, você acredita que os demônios estão tudo correndo de nós. Agora nós aprendemos como é que expulsa, nós estamos animados. Aí Jesus vai e fala assim, olha, isso é bom, isso é legal, mas peraí. Aí ele ensina outra coisa, entendeu? Isso é equipar, dar o suficiente para ajudar a pessoa, né, a se desenvolver. Mas não é só isso também não, pode passar. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar é o termo que aparece lá e que tem o sentido de tornar perfeito, acabar, completar, emendar os defeitos, corrigir. Olha só, a palavra que aparece aí do grego é catartizo, que no sentido primitivo significa consertar os ossos quebrados. Então, você vai receber aquela pessoa na vida da igreja, você precisa aperfeiçoar ela. Ela faz, mas não faz muito bem. Eu tinha um jovem pastor na minha igreja, nós queríamos indicar ele para o seminário, está no último concílio, ele se tornou presbítero, que é o Ronaldo, amo de paixão. Ronaldo, você vai pregar na igreja domingo. Prepara o sermão, reunimos na semana, ajudei ele a preparar, ele trouxe as coisas tudo direitinho. Você está fazendo, coloca mais uma ilustração aqui e tal. Domingo, o Ronaldo foi para a frente da igreja, abriu a Bíblia, debuiou na pregação e ficou entusiasmado. Uma certa hora, ele levantou a mão e falou assim, porque a gente às vezes passa por dificuldade, a gente passa por luta, a gente passa por tribulações, e às vezes a gente levanta a mão para o céu e diz, poxa vida, Deus, está de sacanagem comigo? As velhinhas da igreja lá atrás, eu falei, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá em Minas, essa palavra não tem alguns sentidos que eu sei que tem em outros lugares. Se eu ofendi alguém, por favor, me perdoe. Mas também não é uma palavra para estar no altar de qualquer jeito. Mas, gente, Ronaldo é novo. Veio do mundo agora, menino, mas saiu lá de Fortaleza, ficou abandonado lá no interior de Minas Gerais. Estava deprimido, deitado numa cama, quando o pastor foi lá na casa buscar ele. Tudo bem. Eu vou ficar com a minha cara vermelha, vou ter que justificar para algumas irmãs lá na igreja, mas vai passar. Segunda-feira, Ronaldo entra lá em casa. Ronaldo, meu filho, foi ótimo a sua pregação. Esse ponto aqui ficou legal, esse ponto aqui. Porque também tem isso na hora de aperfeiçoar. Você faz sanduíche. Você elogia, elogia, reclama, elogia, elogia. Entendeu? Você põe a reclamação no meio. Porque o objetivo é corrigir, não é detonar. Então, mas aquela frase, meu amigo, você risca ela do seu repertório, porque não vai dar não, Ronaldo. Aí, uns meses passaram, compramos uns livros, continuamos estudando, indo lá em casa, tal. Ele sempre aparecia na hora do café lá em casa, eu cozinhava umas batatas doces de tarde, ele aparecia, a gente comia as batatas doces, conversava, tomava café, ele ia para a casa dele. Chegou outro dia da pregação, preparamos a pregação e tal, direitinho, e aí eu disse para ele, agora eu vou deixar você mais à vontade, me dá só o tema e o texto, e agora você se vira. E ele chegou lá na igreja e disse, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre resiliência. Aí eu disse, hein, já está usando uma palavra nova? Resiliência na boca do Ronaldo? Jesus! Aí ele disse, resiliência, segundo o dicionário Aurélio, e citou o significado da palavra. E eu, igual aquelas mães coruja toda orgulhosa, meu Deus do céu, que legal! A maioria dos meninos não gostava nada de escrever. E aí agora eu tenho alguns pastores que mandam texto para mim, que falei, gente, isso é teologia pura e simples. Que coisa linda. Porque as pessoas foram aperfeiçoadas. Agora nós estamos falando de coisa que levou anos para ficar pronta. Quantos erros de português nós tivemos que corrigir antes de chegar em resiliência, segundo o dicionário do Aurélio? E se eu tivesse desistido depois do pô Deus? Se eu tivesse desistido? Entendem? A
aperfeiçoar. E, por fim, capacitar. Capacitar tem o significado de tornar capaz, habilitar, convencer, persuadir. E aí a gente faz essas duas coisas junto. Ronaldo, não deu certo agora, mas olha, vai dar da próxima. Você consegue, cara. Você é capaz, você dá conta, vai em frente, tarará, tarará, e deu. Entende? Nós precisamos de capacitar as pessoas. Esses dias eu estava lidando com um pastor já de tempos, e ele comigo, não sei, bispo, se eu consigo. Não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Você vai lá e depois você me conta. Ele foi quase igual Jesus, a gente não expulsou demônio, não, mas voltou tão alegre quanto. Mas, bispo, deu certo mesmo e tal. Se eu sabia que ia dar certo, cara, você tem muita condição de fazer um negócio desse. Como é que um problema desse tamanhozinho te deixou preocupado dessa maneira? Manda ver. Da próxima vez, ele não vai me perguntar nada, porque ele foi capacitado. A capacitação tem a ver com fazer acreditar que a pessoa é hábil para a tarefa que você deseja que ela desenvolva. E a maioria de nós peca muito nisso, porque nós não capacitamos nossos membros. A gente diz, vai lá fazer e fica daqui. Ai, meu Deus, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. E aí ele de lá, ele sabe que a gente não está confiando nele. Aí ele treme nas bases, aí dá errado mesmo. E depois você pergunta, por que deu errado? Se você não acredita. Agora escuta o que Jesus falou sobre aqueles 12 bagunçados. Presta atenção. Eles eram 12 bagunçados. Um traiu, o outro negou, o resto correu. Ninguém valia nada naquela bagaça. Na beirada da cruz estavam as mulheres, que também não acreditaram quando ele ressuscitou. Não sobrou ninguém. E ele disse assim, eu confio em vocês. Vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores ainda. A gente só faz porque Jesus acredita na gente. Ter um líder que acredita em você faz toda a diferença. Você tem que acreditar nos seus liderados. Você tem que ser aquela pessoa que protege eles quando o negócio não dá certo, mas você tem que acreditar. É você acreditando que começa. Nós não podemos pastorear pessoas nas quais nós não acreditamos. Muitas das coisas que estão travadas na nossa igreja estão travadas no mundo espiritual, das coisas que nós não acreditamos. Então, a gente tem que fazer essas 4 coisas, se a gente quiser uma igreja habilitada. É por erro e acerto. Existem 4 últimos slides, pode passar aí para mim, que eu vou deixar para vocês. E aí agora eu vou fazer uma pequena discordância do bispo Roberto, mas sem discordar. Porque no começo ele falou aqui que a gente não vai se tornar, pode voltar um pouquinho só, que a gente não vai se tornar mestre, mas eu entendi o sentido dele. Eu vou explicar para vocês não acharem que nós estamos fazendo contradição. Porque a verdade é que só dá para fazer discípulo se você for mestre. Naquilo que você já aprendeu, você é um mestre. Você é um discípulo no que você não aprendeu. Entendeu? Porque a Bíblia fala de mestres como um dom e um ministério na vida da igreja. O mestre é uma pessoa que aprendeu uma habilidade e consegue ensinar essa habilidade. E a maioria de nós, às vezes, fica sempre se considerando só discípulo, numa visão menor do que é ser discípulo. Como um eterno aprendiz que não sabe ensinar nada. E esse é um perigo nosso. Então, a gente fala em discipulador. Essa palavra não existe no universo bíblico. Você tem mestre e discípulo, você não tem discipulador. Discipulador é o nosso jeito de não nos chamar de mestres no que a gente devia se considerar um mestre. Porque um mestre tem um outro detalhe a mais. Ele é responsável pelo discípulo. Entendem? Então, muitas vezes, a gente tem discipulado pessoas que a gente não se sente responsável por elas. A gente dá uma dica e a pessoa vai embora. Se você é um mestre, o discípulo é seu nesse sentido de responsabilidade. Ele não é seu no sentido de domínio, de você mandar. Mas ele é seu no sentido de responsabilidade. O que ele fizer de certo reflete em você. E o que ele fizer de errado reflete em você também. Você assume o risco do seu discípulo. E é isso que faz de você um mestre. Jesus diz, vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o que eu mando.
Então, existe uma relação. Vocês estão me entendendo? Porque isso é muito importante. Se a gente não assumir responsabilidade, a gente não faz discípulo. É claro, e aí o bispo tem razão, nós não estamos aqui dizendo que nós somos mestres no sentido de que não temos mais nada a aprender, ou que já soubemos o suficiente. Então, esse é o nível da maturidade. Naquilo que você aprendeu, você é um mestre. Esses dias alguém usou uma expressão muito sábia e disse o seguinte: nós, quando estamos sabendo alguma coisa, somos veteranos, mas nós somos novatos em todas as salas onde não entramos ainda. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de dizer, nisso aqui eu sou bom, isso aqui eu posso ensinar alguém, nisso aqui eu sou mestre, nisso aqui eu sou discípulo, eu tenho que aprender ainda. O Andy Stanley tem um livro pequenininho chamado Visão, alguma coisa vital da igreja. Depois eu coloco lá no grupo, que eu esqueci aqui o nome agora, e tem lá a explicação de visão e os 4 aspectos dela. Não vou me aprofundar, porque eu queria mesmo discutir com vocês mais esse conceito, nós já passamos a nossa hora, mas eu vou só passar o slide e depois ele vai ficar disponível para vocês. Pode passar. Então, a maturidade é para a gente receber e transmitir a visão do ministério de Cristo. E o que é visão? Pode passar? É a gente assumir a responsabilidade por aquilo que está diante de nós, porque visão é um desenho do futuro. O Evander usou a mesma expressão do Andy Stanley aqui. Uma visão é um desenho do futuro. É um desenho visível do futuro, que dá para entender. E aí ele vai falar também algumas coisas para nós sobre isso. Pode passar. Então, lidere a visão que Deus lhe deu. E ele diz, se você quiser provocar impacto, você vai ter que fazer 4 coisas. 5 coisas. Verbalizar a visão com simplicidade, propagar a visão de maneira convincente, repetir a visão com frequência, comemorar a visão sistematicamente e ser o primeiro a abraçá-la. O que isso significa? Nos outros slides ali depois, vai ser explicado as coisas uma por uma, mas eu vou sintetizar para vocês. Pode voltar para mim lá no começo, eu vou deixar isso aí, vocês vão estudar com bastante calma. Volta para mim nos itens todos, que eu vou terminar aqui. Muitas vezes a gente quer uma visão tão detalhada que fica difícil de guardar. É melhor uma visão, porque as pessoas guardam melhor uma frase do que um parágrafo. Melhor uma visão simples, que você vai ajustando, do que uma coisa muito complexa que ninguém segue. É isso que significa verbalize a visão com simplicidade. Sua visão é formar discípulo, sua visão é plantar uma igreja, sua visão é gerar um projeto social, sua visão é evangelizar 10 pessoas. Então, lá na igreja dele, ele diz, nós queríamos 1000 grupos de 50 pessoas em 10 anos. Então, a gente colocou 1000/10/50. Então, aquela coisa mais simples possível. Não é? Jesus, ele transmitiu para a gente, na grande comissão, de maneira simples. Vocês vão por todo o mundo, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Está simples, está fácil de ver. Começa aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Simples. Propague a visão de maneira convincente. É isso que a gente precisa entender, precisa ser convincente. Se há um negócio que eu não sei como que eu faço, eu não convenço ninguém. Não acredito em nenhum pastor que queira liderar um processo de discipulado sem ele ter uma célula. Eu não acredito, porque vai ter um monte de pergunta que as pessoas vão fazer, que só quem já passou por aquilo pode responder. E como é que o pastor manda a gente fazer um negócio que ele não faz? Entendem? Amanhã à noite eu vou estar na minha igreja local. É lá, pregando. E lá, visitando e entendendo as pessoas e caminhando com elas. É lá que eu vou pintar a sala se precisar. Porque ninguém vai acreditar que aquela igreja tem criança se eu não acreditar que as crianças vão vir. Porque eu já passei por isso muitas vezes em 25 anos de ministério e nunca foi diferente. O negócio só andou quando eu botei a mão. Mandar os outros fazer não resolve no reino. E quanto mais um pastor é do discipulado, ao contrário do que as pessoas pensam, mais ele trabalha. Repita a visão com frequência. Põe aí fixo, né Evandro? Com frequência. No e-mail, no papelzinho, no sermão, em tudo quanto é parte, na camiseta, em todo lugar. Porque a visão, ela tem que saturar a gente, ela se perde muito fácil, a gente esquece logo, todo dia, tem que estar repetindo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia.
Uma vez por mês não dá para Deus fixar a visão de salvação e reino dele na nossa cabeça. Ele fala isso com a gente em toda parte. Comemore a visão sistematicamente. Deu certo, celebre. Deu certo, celebre. Deu certo, celebre. Ora, você fica reclamando meses e meses de alguém que te enche a paciência. Eu sei disso. Tem um membro da igreja te perturbando? Você fala dele tempos esquecido. Tem vezes que você já saiu da igreja e você fala, tem aquele tempo em 1988, quando o irmão falou. E o cara converteu ontem e você não celebra. A pessoa aceitou Jesus ontem, mais um, vamos botar no rol. Mas o que te dificulta a vida, você gasta sua energia, seu tempo, seu foco naquilo que não está te produzindo resultado. Celebre. Celebre. Meus irmãos e irmãs, preste atenção no que eu estou dizendo. Celebre. O seu ministério tem sido pesado e difícil porque você está desperdiçando as chances de festa. O céu ensina isso para a gente. Um pecador arrepende, festa. Outro arrepende, festa. Está quase acabando a festa, converteu um na China, o anjo chega e fala, outra fornada de salgadinho, gente, converteu na China. E a igreja não celebra. Não celebra. Alcançou o alvo, celebra. Multiplicou as células, celebra. Consagrou o pastor, celebra. A gente demora nos problemas e as alegrias a gente deixa passar. E a visão se consolida na celebração, porque aquilo que é comemorado é repetido. Seu filho levantou pela primeira vez, você fala, ê! Aí ele vai falar, vou levantar de novo, papai gosta. Dá um passinho e a gente, ê! E aí ele diz, vou andar de novo, papai gosta. Faz um desenho, te entrega, tá tudo esquisito, tudo torto, mas ele nunca tinha pegado no lápis, o que você faz? E ele agora traz 500 desenhos para você, porque aquilo que é celebrado é repetido. Mas se você não celebra, não vai acontecer de novo. A chance que você está perdendo. Um novo convertido traz um visitante na célula, você diz, aí lembra, o pastor nem ligou. Mas se você celebrar, ele diz, semana que vem vou levar 2. Passa lá para o último slide para mim. Gente, muito obrigada. Muito mesmo. Volta aí, esse. Muito obrigada, porque o desafio é grande. Pessoas imaturas chefiam e mandam. Dá para saber quem é imaturo, porque na crise eles se encolhem, dão desculpas e até fogem. Só os maduros lideram. Porque eles ficam até mesmo quando eles mesmos gostariam de ir. Só os maduros morrem mortes de cruz. Então, apenas eles têm o poder da ressurreição. Se Jesus fez, a gente pode fazer também. Deus abençoe. Eu trouxe alguns livros, acho que estão ali fora, se depois mais alguém interessar. Esse foi o último que eu lancei. É uma história lá sobre a vida de Jefité. É também uma maneira de seguir apoiando o nosso ministério. Se quiserem também nos seguir nas redes